Olá, vamos mais um pouco do ecodiálogo com o ambientalista João das Águas. O grupo articulador do programa Ecometrópole, que tem aí vamos dizer, a minha perseverança, talvez a liderança, tem uma conclusão de que a questão ambiental ou a questão da sustentabilidade, ela é, acima de tudo, uma questão humana, uma questão de postura, uma questão social. Então, se nós temos um alto custo com sujeira, com acidente de trânsito, com violência, são práticas humanas, são posturas humanas e que historicamente nunca tiveram intervenção no sentido de transformá-las, influenciá-las. A conclusão que se chega, quando se estuda um pouco mais sobre essa desorganização da sociedade, é que a questão é, acima de tudo, gerencial. Gerencial porque na medida em que você analisar uma cidade, um estado, um país como um negócio, como uma empresa, e aí eu digo no sentido de ter resultados, efetividade, de tomar as ações concretas que precisam serem tomadas, que muitas vezes na organização, enquanto cidade, fica mais difícil, na empresa é mais fácil, porque o dono, o associado, o investidor exige a tomada de investimento, e o investimento e a ação é tomada. Na sociedade é mais complexa, é mais difícil. Mas, por outro lado, quando a questão política influencia nessa tomada de decisão técnica, a gente pena e paga caro por isso. Então, o que a gente percebe é que historicamente nas cidades brasileiras nunca teve um grande programa de influenciar exatamente na postura humana do cidadão, no seu convívio, na sua forma de ver a cidade. Em outras palavras, um processo de tolerância zero, como existe nas modernas cidades do mundo, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Por que as coisas lá funcionam? Porque você tem uma população mais educada, mais civilizada, e essa educação não é só no sentido de escolaridade, que é muito maior do que o nosso, que já facilita, já é um meio caminho, mas ela é uma educação no sentido da construção da cidadania, do respeito às normas, às regras estabelecidas, na qual o cidadão é punido, vai para o juiz, a polícia vai na casa dele porque não pagou a multa, enfim, tantas práticas, dezenas de conceitos, de políticas, de práticas, de boas práticas que precisam serem respeitadas sob pena do cidadão ser penalizado, notificado, multado. E aqui no Brasil, a gente não faz isso. Ou seja, o processo de tolerância zero para delitos de pequena monta, um carro sobre a calçada, um material de construção sobre a calçada, um entulho jogado na rua, no fundo de vale, um transporte irregular de um resíduo, a área impermeabilizada, o fogo no quintal, o lixo no bueiro, enfim, são dezenas e dezenas de situações do dia a dia. Nós não penalizamos o infrator. E, portanto, isso cria uma cultura de impunidade. Essa cultura de impunidade tem reflexo nas práticas do cidadão que facilita, certamente, uma prática mais criminosa, ou seja, um ato de maior poder ofensivo contra a vida, contra o patrimônio, né? Porque o cidadão está acostumado a ver na sua rua, na sua vila, na sua casa, as coisas não terem consequências, né? A punição é muito pouca, insignificante, a fiscalização, os controles. Na escola não se ensina, não se treina as pessoas para boa prática, para respeitar as leis. Enfim, enquanto em cidades e escolas americanas
você tem toda uma formação nesse sentido, formação para a cidadania, formação para o cumprimento das leis, das regras. Aqui no Brasil não. Então você cria uma população acostumada a transgredir regras o dia inteiro, o tempo todo tipo de gente, e aí não estamos falando só dos mais pobres, estamos falando de todo mundo. É o cidadão com seu carrão que excede a velocidade nas vias, e isso é comum. É o cidadão que vai para o boteco, para seu carro e toma um monte e sai. Depois, nas vistas de todo mundo, e lá no boteco ele para na esquina, muitas vezes para sobre a calçada, a moto na esquina, sobre a calçada. É o cidadão que não tem árvore, que tem uma calçada irregular, que tem uma propriedade agrícola totalmente fora das regras ambientais. Nós nos acostumamos a nos portar do jeito que quisermos, porque a penalização é muito pequena. Ou seja, o poder público, com a sua estratégia de gestão, não consegue atuar na formação de fato do cidadão, na formação, controle, fiscalização. Então nós estamos propondo que nesse processo do Ecometrópole, na implementação desse programa, que pretende exatamente ter um olhar científico, um olhar técnico sobre a gestão. E um olhar científico, ele prevê as mais modernas soluções para o conjunto de problemas. Então, primeiro, uma visão sistêmica, de sistema, complexa, holística, de organismo, na qual tudo precisa funcionar bem. Nós precisamos gerenciar as cidades e as instituições com foco financeiro. Lembrar que não existe milagres, que tem regras, que tem legislação rígida, que tem procedimentos, processos, mas lembrar ao cidadão que, infelizmente, os recursos públicos são pequenos, escassos, estão comprometidos. Quem conhece, por exemplo, a realidade da Prefeitura de Londrina, nesse momento, em junho de 2013, sabe das dificuldades que nós teremos ainda esse ano e que já estamos passando, com privação de diversos serviços, uma baixíssima qualidade do serviço público, né, na questão urbana ambiental, no asfalto, no pneu do carro que estoura, enfim, em tantas questões, no entulho, no lixo, na sujeira, nos bueiros entupidos, nas erosões, nos transbordamentos dos rios que começam a causar problema, o lixo absolutamente mal tratado, né, com alto custo, o cidadão com baixo interesse, participação popular, social, um baixíssimo índice de participação das pessoas nas instituições, nos organismos de controle, conselhos, comitês. A gente vê isso quando fala, não porque acha que é baixo, é pelos indicadores. Sempre muito pouca gente, né? E consideramos que se tivéssemos 500 pessoas nas atividades, que é coisa raríssima, quase impossível, nós teríamos apenas 0,1%. 0,01%, né? Se tivéssemos 1%, teríamos 5.000 pessoas. 10%, teríamos 50.000 pessoas. Apenas 10%. Vocês imaginem que ainda estamos na casa do 0,01%. O nosso capital social é baixo. Por quê? Porque não tivemos escola. Porque na escola não nos foi ensinado, não nos foi cobrado. Porque a prefeitura não vai até o cidadão convidá-lo, estimulá-lo, orientá-lo, educá-lo. O processo de formação para a cidade, ele tem que ser um processo, como diz o cientista, o sociólogo Luiz Norder, de formação continuada. A sociedade é complexa, os novos desafios estão aí estabelecidos o tempo todo, e nós precisamos de uma formação
para essa vida em sociedade. Para compreender a política, para compreender a gestão pública, para saber pressionar no momento adequado, para saber ajudar no momento adequado. Hoje nós, infelizmente, fazemos muito pouco para ajudar o nosso irmão, para ajudar a nossa cidade, a nossa região. Muita gente diz, não vou ajudar a prefeitura, eu já cobro imposto. Você não está ajudando a prefeitura. Você, ao diminuir o seu custo, fazendo boas práticas, né? Então, você está ajudando a sociedade, a si mesmo. Uma cidade melhor, com baixo índice de violência, uma cidade bonita, organizada, limpa, vai trazer benefícios para a nossa própria qualidade de vida. Então, a questão que o gestor precisa entender, prefeitos, governadores, governo federal, é que essa falta de investimento naquilo que é essencial, que é realmente o problema, que é o cidadão pouco participativo e atuante. Não é que isso resolva, ninguém está falando que ao ativar a sociedade, ao aumentar o capital social, você vai dispensar o serviço público. Não, exatamente o contrário. Nós vamos ativar a sociedade para conhecer e ter uma postura crítica sobre os serviços públicos e uma postura construtivista no sentido de ajudar. Uma sociedade que consegue entender que não temos recursos públicos quando analisamos as dificuldades financeiras do município, aonde está comprometidos os recursos que são arrecadados, e de que forma que a mudança de postura desse cidadão pode reduzir esse custo. Cidadão que tem um terreno, mantém a calçada e a mureta, evita o assoreamento do bueiro, entupimento do bueiro e assoreamento do rio. O cidadão que participa de conselhos, comitês, ele sabe o conjunto de problemas que precisam de atenção, qual atenção, quando o gestor merece críticas ou elogios, porque é algo muito injusto também você criticar um gestor sem conhecer em profundidade o seu esforço para fazer a sua parte da gestão. Por outro lado, não fazê-lo, deixar o gestor atuar da forma que quer, com o serviço público ruim, com o serviço público sem perspectiva de excelência, e você não fazer nada, também é muito ruim, porque ele mereceria críticas, mereceria um puxão de orelha, e você não o fez. Então esse é o desafio. O desafio de voltarmos para a escola da cidade, a escola da vida, a escola da cidadania plena, a escola do saber local e pensar global, a escola da transformação social, a escola que busca, mensura e compreende o serviço público na sua plenitude, a escola do amor, da paz. Esse é o desafio. Esse é um desafio que precisa ser entendido como um desafio também econômico. Os governos, por não conseguirem mensurar e mesmo ter a estratégia de intervenção para atingir os objetivos dessa transformação social, eles não conseguem perceber que a sociedade, nesse processo, mal educada, ela é caríssima. E ela caminha para um abismo quando você vê os índices de violências da cidade, o crescimento desordenado, a baixa qualidade dos serviços públicos, os acidentes de trânsito, as distâncias, a degradação da qualidade de vida. Você percebe que é comum em todas as cidades. As cidades caminham para um colapso, as grandes metrópoles a situação é caótica, mas as médias cidades brasileiras também.
Londrina, o índice de violência é tão alto, maior do que São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Curitiba, cidades consideradas boas, com problemas gravíssimos na questão da violência. E a questão da violência é um reflexo da postura da sociedade, da falta de oportunidade, desse processo de educação que não forma para a cidadania, desse processo de educação que não forma para o cumprimento das leis, que não promove no ser humano aquele saber, aquele sentimento de vida em coletividade, e que, portanto, só tem um jeito concreto: atuar com tolerância zero. Não dá para negociar, você tem que ter tolerância zero com a comunidade. Para práticas comuns, corriqueiras, é preciso mostrar que existe punição. Esta punição, preferencialmente, deve ser sempre pedagógica. Então, multa financeira, em último caso, palestras, serviços comunitários, cursos, treinamentos, oficinas. Assim devemos pagar, entre aspas, as nossas penalidades. Porque assim formamos pessoas, unimos pessoas. Por outro lado, o poder público tem que ter um discurso ético de chamamento à responsabilidade, na qual o gestor se mostra como absolutamente capaz de conduzir de forma adequada aquela sociedade, aquela cidade. E como que ele vai fazê-lo? Considerando e respeitando os instrumentos, os conselhos de políticas públicas, a legislação. Nós temos, no caso de Londrina, uma ampla legislação, planos diversos, temos legislação nova, recente, né? Código de obras, código ambiental, plano diretor novo já nas últimas etapas, com grande parte dele já constituído, plano de arborização, código de posturas. Nós temos uma situação especial, um patrimônio natural fantástico, infraestrutura urbana, temos um alto percentual de esgoto, quase 85% de esgoto coletado e tratado. 84 rios na área urbana, portanto a nossa marca é muito coerente que seja a marca das águas, da cidade das águas limpas. Nós temos problemas, é claro, mas nós temos soluções. Nós temos uma comunidade que pensa os seus destinos, que tenta encontrar soluções modernas. Sociedade essa que existe em razão desse conjunto de condições. Então, a conclusão é que nós podemos ser a cidade brasileira, temos já o conjunto de condições básicas para ser a cidade que se transformou, a cidade que se reinventou, a cidade que aplicou conceitos científicos de gestão, que aplicou uma tecnologia de ampla participação e democracia nos seus processos. A cidade que criou uma política de voluntariado moderna, inclusiva, facilitadora, ampla. A cidade que se reinventou. A cidade que pode servir de modelo para o Brasil e o mundo, porque não? Temos muitas cidades do mundo em processos muito difíceis. A cidade que conseguiu transformar a sua população, unir a sua população. É claro, nós sabemos que isso não é fácil, nós sabemos que isso não é somente um desejo, nós sabemos que isso é um diagnóstico e que, sem excluir, pelo contrário, potencializando a ação do poder público, a prefeitura,
o Estado, o governo federal. O pacto pela sustentabilidade. Sustentabilidade que significa o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental, na qual a cidade, começando pelas suas lideranças, políticos, pessoas com melhor poder aquisitivo, com formação superior, funcionários públicos dos 3 níveis de governos, são pessoas que precisam liderar esse processo de transformação da sociedade. A elas que serão beneficiadas pelo bom funcionamento da cidade, especialmente os funcionários públicos, especialmente os funcionários municipais. Todos eles têm fé pública. Se quiserem exercer ações de controle, fiscalização, facilita. Já tem o caminho. Nós precisamos que a sociedade compreenda a importância do voluntariado. E precisamos que o funcionário público entenda o seu papel nesse processo. Ele já tem a fé pública, passou por um concurso público, pode exercer qualquer atividade. Estamos falando especialmente de atividades de controle. Um professor é um agente ambiental. Um cidadão de qualquer departamento da prefeitura tem prerrogativas que o cidadão comum não tem, que é a chamada fé pública. Então, o que nós propomos é que essa política de voluntariado comece fortemente com a prefeitura, com os secretários, com os vereadores, com os funcionários da Câmara de Vereadores, com os funcionários do Estado, do governo federal, e que chegue a toda a sociedade. O bom funcionamento da cidade, o funcionamento pleno, a cidade educada, a cidade educadora, a cidade gentil, vai nos transformar numa referência brasileira e internacional. E para cá, certamente que atrairemos boas empresas e pessoas que gostariam de morar numa cidade onde as coisas funcionassem de verdade. Esse é o nosso desafio. Sair do caos gerencial. E aí não estamos fazendo uma crítica ao prefeito Kiref e sua equipe, não. Estamos fazendo uma crítica ao modelo, à situação econômica estabelecida em razão da falta de gestão adequada, historicamente. Ou seja, nós ficamos esperando que o gestor, com sua inteligência, com sua sapiência, encontre soluções. Agora, a ação coletiva que nós fazemos é muito pequena. É muito pequena. Não existirá transformação social senão pelo chamado elevação do capital social. É assim nas modernas cidades do mundo. É assim nas cidades em que passaram por transformações. A população participa, cobra, questiona, participa de diferentes instâncias, conselhos, comitês, tem uma forte atuação política, partidária ou não, mas tem uma forte atuação política, de políticas públicas. Os movimentos sociais, que funcionam muito pouco, mesmo considerando que os movimentos sociais têm interesses legítimos, mas interesses específicos, é o movimento para a saúde, o movimento para a creche, ainda assim, eles funcionam muito poucos. Os movimentos de interesse difuso, então, menos ainda. Então, temos que entender que a elevação do capital social, a transparência, o jogo aberto entre o poder público e o cidadão, esclarecendo ao cidadão onde todos os recursos públicos estão sendo gastos,
como estão funcionando todas as secretarias da prefeitura, quais as deficiências de todas as secretarias da prefeitura, quais as limitações e de que forma esse cidadão pode ajudar. O cidadão que tem um filho numa escola municipal e não se preocupa com o estado de conservação da escola, com a pedagogia, com a prática educacional da escola, ele está em dívida com a sociedade. Ele paga seus impostos e, para tanto, recebe o benefício da educação. Mas ele tem que saber que o simples pagamento do imposto, na atual circunstância, não fornece recursos suficientes para que a gente tenha excelência de serviços públicos como precisamos e temos o direito. E que, portanto, um pouquinho a mais, uma ajuda na reforma da escola, no cuidado com a calçada, na prática pedagógica do seu filho e a sua turma, seus alunos, os alunos da escola, no colaborar, no algo mais, como se faz no mundo moderno, na qual os pais ajudam na reforma das escolas, cuidam, faz mutirões. Mesmo no mundo moderno de cidades ricas e poderosas, como que no Brasil, em Londrina, em cidades com muita pobreza ainda, com situações econômicas difíceis, o cidadão não acorda para essa participação plena. Pelo contrário, ele está aí fazendo parte do custo público enorme. É o bueiro que se entope, é o terreno que pega fogo, é a ausência da mureta, é o acidente de trânsito, é o lixo na rua, é o lago assoreado, é o rio contaminado, é a erosão na área rural, é a estrada rural mal conservada pelo serviço público, mas o agricultor que muitas vezes tem um trator parado, é incapaz lá de ir fazer um pequeno conserto também. Ou seja, o nosso povo participa muito pouco, se interessa muito pouco, ajuda muito pouco. Isso é um fato. A solução disso é implementar políticas claras de exigir, de estimular, de obrigar mesmo essa participação cidadã. Esse controle social intenso, controle e estímulo às boas práticas, ao pensamento crítico, ao ato colaborativo, ao estudo da cidade e seus problemas. Hoje temos muita informação. O Google, as imagens de satélite, o Google Street View, que percorreu todas as cidades e a filmou em 3D. Situações inimagináveis há pouco tempo atrás. E hoje podemos ter um rascunho de qualquer lugar do mundo. Podemos, portanto, aprender a internet para mostrar as boas práticas. O que se faz pelo mundo nas boas cidades. A internet para aproximar pessoas, para facilitar processos. São todas situações que não tínhamos há muitos anos atrás. Ou seja, nós estamos gerenciando as cidades como os fazemos há 100 anos. Secretarias, estruturas, repete-se o modelo, repete-se, não repensa. Porque ao repensar, você chega à conclusão clara de que o grande problema é um problema de gestão, é uma questão gerencial, que não consegue identificar, mensurar e principalmente planejar a intervenção de forma organizada, técnica, com indicadores, científica, que vai de encontro à tolerância zero, a divisão do território enquanto estratégia de ação.
É impossível imaginar que vamos controlar uma cidade. No caso de Londrina, tem 17 km de comprimento por 14 de largura, se não a subdividirmos. Especialmente controlar com eficiência, aplicando a tolerância zero. E aí muitos podem dizer, mas olha, essa conversa da tolerância zero é radical. Não, precisa ser feito. Não estamos dizendo que a tolerância zero é um processo que vai punir as pessoas com prisão ou com multas financeiras, com algo que a sufoque, não. Estamos dizendo que ela precisa receber o puxão de orelha, receber a bronca, o aconselhamento, a orientação, que ela não pode se portar da forma que nos portamos hoje, sem que o Estado, o poder público, nos cobre. Porque a nossa falta de ação, ela encarece a gestão, ela degrada a qualidade de vida. Nós não temos um processo, nós temos milhares de processos que se interagem e que vão criando esse caldo de brasilidade na postura, de camaradagem, de tolerância. Ah, ele é meu vizinho, não vou falar, olha, prefeito, não, olha, isso, aquilo. Não ajudamos quando precisamos, não cobramos quando precisamos. Queremos sempre dar um jeitinho ao ser punido, dinheirinho pro guarda, uma boa parte. Olha, por favor, não, tal, jeitinho, a conversa. E aí o fiscal, o gestor, vai no embalo. E a gente vê, por exemplo, uma cidade completamente irregular, quando um código de obra estabelece uma série de leis que, se fossem cumpridas, a cidade teria outra cara. Uma cidade com alta violência, com alto índice de acidente de trânsito, também por desrespeito à legislação de trânsito. Ou seja, existem tecnologias de gestão que precisam serem implementadas. Vou fazer um resumo do que propõe o Ecometrópole. O Ecometrópole é, acima de tudo, um programa educacional. É uma plataforma que nós queremos ter como um conjunto de soluções para a transformação das cidades brasileiras. O Ecometrópole incorpora os indicadores do programa Cidade Sustentável. São mais de 300 indicadores para cidades maiores e mais de 100 indicadores para cidades pequenas, que, associado com a estratégia de intervenção do Ecometrópole, com o gerenciamento pelas águas, isso é fundamental para evitar contaminação, assoreamento, as enchentes, o custo público, as mortes. A divisão do território, a divisão pequena do território, a qualificação de pessoas que vai descentralizar o poder de controle e educação da prefeitura. Nós propomos a criação do professor de cidade, o cidadão que faz um diagnóstico de toda a situação e que depois intervém naquela região, uma região pequena, na qual ele desenvolve múltiplas atividades. Ele cuida do resíduo, da arborização, do bueiro. Ele cuida da lavagem da sua caixa d'água, da limpeza da sua caixa de gordura e da instalação dela. Ele vê se não tem ligações de água de chuva na rede de esgoto e o transbordamento da rede do esgoto no rio, consequentemente. Ele vê a sua área permeável. Ele te chama para participar das instâncias, do comitê, do conselho, do cuidado com a escola, de um debate, de um curso sobre a cidade, sobre um tema urbano. Nós temos que implementar uma estratégia de chamar a população o tempo todo a estudar, compreender e intervir para mudar a sua realidade. Ou seja, ele trabalha com a elevação do capital social, com a transformação humana, por isso ele é um professor. E ele cria uma situação nova,
na qual o poder público chega com os seus serviços até o cidadão. Esse professor de cidade, um cidadão moderno que usa notebook, palms, celulares com câmeras, filmadoras, e de encontro à sociedade. Ele resolve em loco os problemas. Ele controla, fiscaliza, ajuda, orienta. Ele age como bombeiro civil, se precisar. Ele faz uma massagem cardíaca porque ele tem conhecimento sobre primeiros socorros. Ele inicia uma orientação de trânsito. Ele atua junto aos alunos das escolas daquela região. Ele faz reuniões à noite. Ele visita pessoas. Ele promove o voluntariado no final de semana. Ele participa das discussões. Ele organiza e participa dos conselhos. Nós propomos a criação de 4 grandes conselhos. E ele participa dos diversos outros conselhos de políticas públicas que serão e precisarão serem fortalecidos. Mas além dos tradicionais conselhos de política pública, nós estamos criando mais 4 conselhos para atuar e controlar as agências. As 4 agências que ajudarão com infraestrutura, com equipamentos, com ações, com serviços, conveniados ou não, a própria prefeitura. Nós precisamos encontrar mecanismo de realizar serviços, sim. E muitas vezes o cidadão precisa desse serviço. É o cidadão que tem um quintal grande, que precisa dar o destino adequado para os seus resíduos orgânicos da vegetação. É um cidadão que precisa arrumar a calçada, que precisa instalar uma caixa de gordura, por exemplo, que precisa cuidar do seu jardim e que precisaria de um profissional. Então nós imaginamos que a agência, além de prestar serviços ao cidadão, prestará de forma conveniada serviços para a própria prefeitura. E nós então, num negócio social, a agência será um negócio social. Vamos conseguir resolver problemas que a prefeitura sozinha não consegue por não ter recursos, capacidades, inclusive limitações de ordem burocrática, legal, e que a agência passa a ser quase que uma única saída para reverter esse jogo. A proposta da agência é uma espécie de prefeitura, nós brincamos, 2.0, não se trata disso, mas é um organismo que encapsula, no sentido de ajuda, envolve a atual estrutura governamental, estimulando-a sempre, afinal de contas, ela não quer substituir a prefeitura, não é esse o objetivo, pelo contrário, é fortalecê-la, estimular o seu quadro de servidores a desempenhar com ética, com eficiência, com eficácia o seu trabalho, mostrando que o bom funcionamento da cidade é benéfico para todos, inclusive no aspecto salarial desse quadro de funcionários, se sobrar recursos públicos, na medida em que a ampla participação da sociedade pode ajudar, reduzindo os custos públicos e mesmo com contribuições financeiras, por que não? Imaginamos sim, isso é comum em muitos lugares, que houveram processos transformadores, a população contribuir. E então, a sociedade unida e tendo um grande plano, o Ecometrópole, a primeira cidade sustentável brasileira, o Ecometrópole, o sistema sustentável de gestão pública compartilhada, que é um desenho, é uma estratégia, é uma agenda, mas que está perfeitamente passivo de novas contribuições, é um programa em aperfeiçoamento constante, é uma tentativa de uma intervenção científica que aplica os conceitos de solução na origem, que aplica os conceitos de cidade educadora, de cidade fraterna, de cidade humana, de cidade da paz. Qualquer coisa que fizermos fora disso pode ter alguma eficácia, certamente vai ter. Qualquer política que o poder público inicia e vai assim, vai para cima da sua aplicação, ela acontece, mas ela não resolve. A única forma de resolver de fato
é ativando, orientando, educando as pessoas que na cidade moram. Sem a efetiva participação da população, não haverá transformação na qualidade de vida de fato. Isso já está claro, comprovado. Então, esse é o desafio. O desafio que os nossos gestores compreendam que a questão é também e principalmente gerencial, técnica, econômica. Que o modelo atual de gestão é um modelo caro, é um modelo que não tem resolutividade e que precisa ser aperfeiçoado, introduzindo novos conceitos. Não vamos conseguir resolver os velhos problemas com as velhas fórmulas. Não existe fórmula que seja mais eficaz do que a fórmula da educação. O desafio é como chegar até esse cidadão, convidando a esse processo transformador, mostrando que a participação dele é absolutamente indispensável e que todos, de algum jeito, precisam contribuir. No conceito do ecometrópole, nós só temos dois tipos de pessoas. Aquelas que ajudam ou que precisam de ajuda. Mesmo o cidadão com seu belo carro, com sua ótima situação econômica, quando ele não participa, quando ele não se interessa, quando ele não ajuda, muito mais do que pagar os seus impostos somente, né? Ele faz parte do problema. Ele faz parte do problema. Ele escondido muitas vezes no seu alto condomínio, no seu enorme condomínio horizontal, ele foge durante uma parte do tempo da violência, mas ao sair de lá, ele pode e ele vai sofrer na pele o buraco, o lixo feio na rua, a erosão, a terra no meio da rua, o motoqueiro que caiu porque escorregou na esquina numa terra que o caminhão sem lona deixou cair. Enfim, tantas e tantas situações da degradação da nossa cidade, das cidades brasileiras e do nosso planeta. Nós temos uma ousadia de dizer que se aplicarmos os conceitos científicos de gestão, se o gestor parar de enxugar gelo, se o gestor mudar a estratégia gerencial de pequenos serviços descentralizados com a nuclearização de serviços, capacitando pessoas, qualificando, promovendo o voluntariado, modificando a sua estratégia de execução e controle dos serviços, nós encontraremos a fórmula para a felicidade, para melhorar o nosso FIB, nossa felicidade interna bruta. Este é o desafio da aplicação plena dos conceitos do programa Ecometrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. Até mais.